A sua mente quase nunca está aonde você está. Ou ela está presa no passado, que já foi, ou ela está presa no futuro, que ainda nem chegou. Isso não é ansiedade, não é falta de disciplina, não é porque você pensa demais, é problema de endereço. Eu passei 21 dias meditando em profundo silêncio, 16 horas por dia. Nos últimos 3 dias eu meditei 24 horas por dia sem dormir. E a minha maior lição não veio das 16 horas sem dormir. Veio de um mosquito em 4 horas. Eu cheguei lá com a pergunta errada. E eu demorei 6 dias para descobrir qual era a pergunta certa. Já mandaram você viver no presente, já mandaram você relaxar, você já leu O Poder do Agora, você sabe que precisa viver no presente, mas mesmo assim não consegue. Por que isso acontece? Um dado de Harvard diz que a gente vive 46,7% do tempo pensando no que a gente não está fazendo. E o mais louco é porque quando a gente pensa demais, ou no futuro, ou no passado, a gente acaba trazendo essas emoções de lá. Como muitas vezes culpa ou ressentimento de outras coisas que pessoas fizeram com a gente, ou simplesmente trazendo medo e incertezas do futuro. E aí o que acontece? A gente acaba não lidando com essas emoções e precisando fugir delas. Ou seja, se 47% do tempo nós não estamos no momento presente, e boa parte desse tempo nós estamos fugindo, quanto tempo de fato sobra para nós vivermos o agora, para construirmos a vida que nós gostaríamos de viver? Metade da vida passa pensando num tempo que nem existe, que o tempo é uma ilusão. E a outra metade a gente passa se anestesiando dessas emoções que a gente traz para o presente. A conta não fecha. Quanto sobra de presença? Quantas vezes você já comeu com o celular na mão, distraído e nem sentiu o gosto da comida, nem prestou atenção ali naquele momento de parar, relaxar, tá scrollando aqui ou se não assistindo alguma coisa? Ou se não, quantas vezes você já parou no estacionamento, saiu do carro no automático pensando milhares de coisas e na hora de voltar para o carro nem lembrava aonde você estacionou? O corpo chegou junto com o carro e saiu. A mente foi para onde? Para o passado ou para o futuro. Com certeza. Eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Nos últimos 5 anos, eu comecei a fazer uma mudança na minha vida. Eu já tinha 16 anos de carreira, mas estava infeliz na minha vida. Eu precisava de uma mudança. E por mais que eu cheguei aqui, as coisas não foram tão simples. Eu precisei ralar bastante. Mas dentre elas, uma das coisas que aconteceu nesses últimos 5 anos, eu comecei a investir. E eu já tinha tentado vários negócios e falhei, fracassei. E aí eu comecei a investir. E nesse tempo que eu comecei a investir, eu não sabia ainda que eu ia fazer uma viagem. Porque as coisas foram acontecendo em 2025. Mas por mais que eu consegui chegar aqui, tinha alguns erros que eu cometia que eu não sabia por que aquilo estava acontecendo. E aí eu decidi fazer um retiro. Eu fui para o norte da Tailândia fazer um retiro Vipassana. Chegando lá, nos primeiros dias, eu comecei a entender a prática, comecei a me adaptar àquela rotina. E aí veio uma pergunta na minha cabeça: como que eu posso levar isso para minha vida? A minha mente procurando a resposta lá na frente, quando tudo que eu precisava de fato já estava diante dos meus olhos. 21 dias de silêncio absoluto, com uma rotina insana. Nós acordamos às 4 horas da manhã lá e vamos dormir às 10 da noite. 16 horas de prática. E o único período que a gente tem de descanso é o almoço e o café da manhã, das 6 às 7, das 11 ao meio-dia. O resto é tudo prática com meia hora de intervalo. E nos primeiros dias foi difícil a adaptação.
Foi difícil a rotina em acordar muito cedo, em precisar ficar em silêncio total, olhando as pessoas e não podendo nem olhar nos olhos delas. E os primeiros 5 dias doeu demais. Eu ficava toda hora olhando no relógio em cada prática para saber se faltava muitos minutos para acabar ou não. Eu ficava contando os dias para poder ir embora. E o que eu tinha que vencer não era a prática, era a minha pressa de sair dela. Era parar de ficar olhando no relógio a cada prática, porque eu só ia dificultar cada vez mais o meu processo. Então a primeira etapa que eu tinha era parar de ficar olhando no relógio. Era parar de contar os dias para ir embora. Era aceitar que a prática era o único momento presente que eu tinha. Era a única coisa que eu precisava estar focado naquele momento. Era o agora. Falar para vocês que o mais difícil não foi nem ficar sem celular, não foi nem ficar sem conversar. O mais difícil foi se adaptar a essa rotina. Lá para o 6º dia, eu consegui fazer isso. Eu consegui entender, eu consegui focar no momento presente. Foi o 6º dia, quando de fato eu entrei em sintonia. Porque a pergunta não era como que eu faço para levar isso para o meu dia a dia. Ali eu entendi como que eu faço para aceitar a realidade aqui agora. Como eu faço para ficar só aqui e agora, sem pensar em nada mais, para poder viver cada prática minuto por minuto, momento presente, com o mindfulness, que eles dizem lá, que é a atenção plena, para vir para o momento presente. E uma coisa que aconteceu comigo lá, que eu estava num momento muito bom, sentindo paz, tranquilidade, felicidade. Muitas das vezes eu às vezes sentia neutralidade. Uma vez eu fiquei querendo comer pizza e eu não podia comer pizza porque eu estava sem dinheiro, eu só tinha cartão. E aí isso gerou uma certa frustração. Mas a maior parte do tempo eu estava contemplando as boas emoções que eu estava sentindo naquele lugar. Até que no meu primeiro dia, dos 3 de 24 horas meditando, eu já tinha meditado 12 horas, era 7 horas da noite, começou um mosquito no meu ouvido. Zzz. A primeira hora eu aceitei tranquilo, mas foi passando 1, 2 e aquilo começou a me perturbar. Eu comecei a procurar um mosquito e não achava um mosquito no meu quarto. E aí eu comecei a sentir raiva. Eu queria muito achar o mosquito, eu queria muito matar aquele mosquito. Mas eu não achava, eu procurava ele no quarto, acendia a luz. Falei, onde estava esse mosquito? E foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Esse mosquito me tirou a paz. Tudo que eu tinha conquistado meditando naquele lugar, esse mosquito tirou a minha paz. Basicamente toda a minha tranquilidade e toda a minha felicidade que eu havia construído ali, o mosquito tirou. E aí veio o grande insight. As nossas emoções, elas são impermanentes. E nós, muitas vezes, ficamos permanentes nessas emoções baixas, nessa culpa, nessa raiva. E muitas vezes por coisas pequenas, como esse mosquito. Muitas vezes nós deixamos a nossa estabilidade desabar por problemas pequenos na nossa vida. A emoção é impermanente. Nós vamos oscilar, mas o treino da mente é justamente para que coisas tão pequenas como essas não nos tire do nosso centro. E olha só, por mais que eu estava lá 21 dias meditando, eu deixei esse mosquito me tirar do centro. A única coisa que realmente vai treinar a nossa mente é meditação. Quando você quiser saber o que é meditação, meditação é mente, é o treinamento da mente. A única coisa capaz de fazer você ativar o potencial maior da sua mente. Você já deve ter ouvido que a nossa mente funciona apenas 10%. Isso é uma meia verdade. A nossa mente, ela funciona a todo vapor.
O que acontece é que as emoções que nós trazemos do futuro e do passado limita o nosso potencial. E só a meditação é capaz de trazer esse potencial de volta, principalmente quando nós estamos no momento presente. A nossa sociedade subestima muito a meditação, porque é de graça, é democrático, não tem como você empacotar e lucrar em cima disso, porque tá ali, você pode sentar e meditar, é de graça. E nós menosprezamos algo tão poderoso. Existe duas vidas, a que você não medita e a que você medita. O treino é mental, a mente ela devaga o tempo inteiro, mas o corpo e a respiração está acontecendo aqui e agora. E quando você para meditar, você para no momento presente, para prestar atenção em coisas que você não presta. A meditação não é não pensar em nada, é pensar no momento presente, na sua respiração, no seu corpo, trazer a mente para o agora. Não precisa fazer um retiro de 21 dias. Começa agora. Fecha seus olhos, respira fundo. Sente a sua respiração. Sente o seu estômago expandindo, retraindo em cada respiração. Sente o seu corpo. Percebe a sua mente, os seus pensamentos. Ele está preso no passado, no futuro? Você está pensando? Pensa. Traz um momento para o agora. Pensando, pensando, pensando. Quando você faz isso, você está trazendo a sua mente para o agora. Relembrando, relembrando, relembrando. Sentiu uma emoção? Felicidade, felicidade, felicidade. É tristeza? Tristeza, tristeza, tristeza. Sente no corpo. Usa as emoções para trazer o seu corpo para o momento presente. Faz isso de uma prática diária. Tá treinando na academia? Conta as 10 repetições presentes. Traz a sua atenção para o músculo. Tá andando na esteira? Tá andando na rua? Conta os passos. Traz a sua mente para o momento presente. Só de você fazer isso, você já vai parar de trazer todos esses problemas do passado e do futuro. Olha só que coisa simples e poderosa. A nossa mente, ela foge o tempo inteiro e tá tudo bem. Quando acontecer isso, traz ela de volta. Observa, seja o observador da sua mente. Tenta não sofrer com ela, porque quando você fizer isso, você pode de fato resolver essas questões. Isso é poderoso demais. A reprogramação que te vende por aí em 7 dias, ela é uma mentira. A sua reprogramação é diária, no seu momento presente. É igual à academia. 7 dias um resultado, 21 dias um resultado. 1 ano, 2 é outro resultado. E só assim você vai se tornar quem você é para viver a vida que você merece. A vida não acontece no passado ou no futuro. A vida acontece no presente. E quando você estiver presente para compreender a sua vida, você vai poder de fato viver a vida que você merece. A vida não acontece no passado ou no futuro. A vida acontece no presente. E quando você estiver presente para compreender a sua vida, você vai poder de fato viver a vida que você merece. E se você chegou até aqui e tudo isso fez sentido para você, agregou na sua vida, eu vou pedir que você siga o nosso canal, porque como você está vendo, ele está só começando, não temos muitos seguidores, então é de extrema importância que você ajude o nosso canal a crescer. E claro, se você gosta do conteúdo como esse, para você ativar as notificações, deixar nos comentários se esse vídeo agregou para você. Se você já tinha pensado nisso, de como uma coisa simples pode ser tão transformadora na nossa realidade. Comenta aqui para eu saber se isso fez sentido para você. Porque quando eu cheguei lá no 6º dia, minha cabeça explodiu. E talvez você nunca esteve doente. Você não é ansioso. Você não é fraco. Você não é uma pessoa indisciplinada.
você só nunca esteve no momento presente. A vida não é acreditar, é compreender.